Olá a todos e salve Maria. Irei ler o texto de Serafim falando sobre o imperialismo cristão, parte 4. A cristandade só existiu porque foi uma reordenação total do princípio espiritual que sustenta a sociedade. E essa reordenação foi obra de Deus, agindo na história, com homens que se dobraram à verdade objetiva em vez de tentar fabricar um paraíso terrestre com cálculo humano. Quando se fala em revolução, nesse sentido, fala-se da destruição dos fundamentos do mundo pagão e da criação de uma nova ordem civil baseada na lei divina e no culto verdadeiro e na moral objetiva. Constantino simboliza o início dessa reviravolta, porque rompeu com o status quo do Império Tardo Antigo. Ele viu que nenhuma sociedade sobrevive se tolera práticas que corroem a própria base da vida civil. Infanticídio, abandono de crianças, aborto, desordem social generalizada, culto imperial idolátrico, desagregação familiar, violência arbitrária e ausência de referência moral. Sua ação não foi projeto humano de construir o reino de Deus, mas decisão política fundada na consciência de que o Estado tem a obrigação de proteger o bem comum. Ele não inventou um sistema utópico, ele converteu aquilo que já existia, impôs ordem onde havia caos e colocou o poder público sob a autoridade de algo superior à própria Roma. O que ele fez foi retirar do mundo antigo a sua espinha dorsal, moral, decadente, e substituí-la por uma estrutura que reconhece a objetividade da verdade revelada. A cristandade posterior levou esse princípio a seu ápice. Os reis não eram governantes liberais que apenas administravam burocraticamente. Eram chefes responsáveis pela saúde moral, econômica e cultural da sociedade. Não existia separação artificial entre vida econômica e moral. O descanso dominical não era mera benevolência, mas a afirmação de que a vida humana não pode ser reduzida a trabalho contínuo. Regulação de preços era reconhecimento de que os mercados sem direção moral produzem exploração. Restrições aos comércios em dias santos, organizações de corporações de ofício, uso de terras comuns e mecanismos corporativos eram parte de uma visão de sociedade orgânica, onde a economia não flutua ao sabor do desejo privado, mas obedece à justiça. A cultura cristã não nasceu destruindo tudo que era interior, ela filtrou e incorporou o que havia de nobre na tradição clássica, filosofia, lógica, estética, noção de ordem e hierarquia, mas eliminou o que corrompia, culto idolátrico, moral sexual liberal, visão fatalista do destino. Em vez de copiar a antiguidade, elevou-a. O latim tornou-se a língua sagrada e administrativa. A arte passou de imitação naturalista para símbolo transcendental. A música saiu do uso profano para o canto sacro. A liturgia modelou a arquitetura. A filosofia grega purificada deu nascimento à patrística escolástica. Tudo isso é a revolução no sentido estrito, transformação total do princípio que gera a sociedade. O contraste disso com o individualismo é absoluto. O individualismo afirma que o fim da sociedade permite que cada sujeito realize seus desejos pessoais. A cristandade afirma que o fim da sociedade é orientar toda a comunidade para o bem comum, objetivo. Quando a modernidade deslocou o foco da salvação coletiva para a salvação exclusivamente individual, destruiu a ideia de que a sociedade possui um fim moral superior. A consequência disso foi a dissolução cultural, relativismo ético, fragmentação familiar, atomização, culto à autonomia como valor supremo, mercado transformado em regulador da vida humana, Estado erguido como árbitro último das consequências. Uma sociedade assim perde qualquer base para ordenação transcendental. A Revolução Cristã é exatamente o contrário do impulso moderno. Não é tomada de poder, não é substituição violenta do sistema, não é mobilização de massa, não é engenharia política. A modernidade venceu pela força técnica, administrativa e cultural. Levantar armas contra ela é inútil. O poder moderno é mecanizado, burocrático e totalizante. Ele domina a comunicação, economia, educação, leis, sistemas digitais, finanças, mobilidade, vigilância. Bater de frente com isso é impraticável e desprovido de sabedoria.
Além disso, tentar reconstruir artificialmente a cristandade é reincidir em pelagianismo político. O pelagiano acredita que, usando apenas esforço humano, pode produzir perfeição. Isso vale no campo político. Todo projeto que pretenda instaurar com um cálculo ideológico aquilo que só existe pela ação divina incorre no erro da presunção. A cristandade não foi planejada em gabinete. Foi fruto da providência, da conversão de povos, da transformação interior, da queda de impérios decadentes, da força moral da igreja, da ação de santos, da infiltração lenta da ordem cristã no tecido social. Nenhum comitê moderno pode recriar esse processo. A revolução possível hoje é outra. É silenciosa, interior, orgânica e cumulativa. É a recusa absoluta de participar do imaginário moderno. É a construção de vida ordenada dentro do caos. Família sólida, virtude pessoal, disciplina, culto, oração, estudo, formação cultural, recusa do hedonismo, reconstrução do homem antes da reconstrução da sociedade. É contra a cultura no sentido mais literal. Ergue uma cultura incompatível com o que existe. Não por enfrentamento armado, mas por substituição espiritual. Primeiro cria-se o homem certo, depois, quando o edifício moderno ruir, esse homem será núcleo da restauração. Isso é revolução porque é a destruição dos princípios que sustentam o mundo moderno. Não pela força, mas pela negação metafísica. É a mesma lógica pelos quais os primeiros cristãos derrotaram Roma. Não invadiram o Senado, não derrubaram a guarda pretoriana, não fizeram barricadas. Eles simplesmente vieram uma ordem superior dentro do colapso do paganismo tardio. E quando Roma desmoronou, a igreja estava lá para herdar o esqueleto do império e reconstruí-lo por dentro. O imperialismo cristão, parte 5, por Serafim. O que chamamos de sistema moderno anticristão não é apenas um governo ou um regime político. É uma teia global de poderes entrelaçados, ideológico, cultural, econômico, tecnológico, legal. Esse sistema domina os meios de comunicação, a educação, a economia, a burocracia estatal, os aparelhos coercitivos, leis, política, justiça, a moral pública, o imaginário coletivo. Isso significa que ele não é vulnerável a uma ruptura frontal. Não basta derrubar um governo, porque as engrenagens do controle ideológico e econômico continuam girando. Sistemas de poder totalizantes tendem a se adaptar. Quando a via de controle cai, outra surge. Mudança de discurso, de linguagem, de leis, de símbolos. O Leviatã moderno já demonstrou repetidamente que se regenera. Ele não depende mais de legitimidade espiritual, mas de eficiência técnica, de coerção econômica, de consenso midiático, de manipulação psicológica. Um confronto militar ou puramente político seria fútil, porque o sistema não é uma cidade murada contra invasores, mais parecido com um organismo vivo, profundamente enraizado no mundo cotidiano. O que resta ao homem comum, suas famílias, comunidades, indivíduos, está muitas vezes desorganizado, anestesiado, imenso em relativismo, consumismo e distração. A coesão social, a consciência de homem coletivo, o sentido de missão transcendente, então estão corroídos. Isso torna qualquer mobilização de massa, mesmo que inspirada religiosamente, extremamente difícil, pois não há base sólida de adesão consciente e comprometida com valores objetivos. Qualquer sistema que se sustenta sobre mentira, idolatria, dissolução moral, relativismo e participação massiva da indiferença tem em si a semente da ruína. Com o tempo, os custos de manutenção para o sistema tornam-se insuportáveis. O tecido social rasga-se, a utopia material falha, a dominação se revela frágil, o Leviatã entra em crise interna, e a ilusão de integridade celebra, mecânica, encontra fissuras inevitáveis. Segundo a tradição escatológica cristã, há e haverá intervenção sobrenatural. A figura do anticristo, o período da grande tribulação, a queda da Babilônia, a purificação final do mundo, estão presentes nas Escrituras. O que a tradição chama de juízo ou ira de Deus não é mera vingança arbitrária, mas a restauração da ordem cósmica. A injustiça, a impiedade, a corrupção espiritual e moral, acumulado por gerações, serão confrontadas pelo juízo divino que purgará o mundo, separará o joio do trigo, libertará os fiéis de opressões espirituais e corporais, e inaugurará o tempo de restauração. Até lá, o sistema continuará operando, mas sua condenação já está decretada. A sua
implosão é inevitável. A vitória final não depende de um grupo humano, mas da soberania divina da justiça eterna, da ação do Espírito. O que compete aos fiéis é resistir, perseverar-se, ser sinal de vigência moral e espiritual. Se não há como combater diretamente, resta resistir por recusa consciente, reparação espiritual e construção de micro-ordem de sentido, ungidos pela fé, pela ordem espiritual, pela moral objetiva. O Império Cristão não pode ser instaurado antes da purificação. Tentar fazê-lo seria projetar utopia humana, ignorar a contaminação espiritual, perpetuar a vaidade e pretensão. A ordem nova não só pode surgir como ressurreição após o juízo. Quando as ruínas desse mundo derem lugar ao solo limpo para plantar ordem verdadeira. O ciclo é este: declínio irreversível da ordem anticristã, colapso social, moral e espiritual, purificação por juízo divino e implosão interna. Sobreviventes fiéis, preservados da graça, pequena remanescente, reconstrução, não por ideologia, por fé, de uma nova ordem política, social, cultural e espiritual. Erguimento do império não como poder terrestre absoluto, mas como expressão da ordem divina, conforme a natureza humana e a revelação. Esse processo exige paciência, fortaleza espiritual, fidelidade e esperança. Viver hoje significa estar no olho de um furacão moral, espiritual e civilizacional. A tradição anticristã busca reduzir tudo a mercado, consumo, prazer, poder técnico, relativismo. Isso gera desespero, vazio de solução. A alternativa que você defende, resistência espiritual, recusa paciente e espera, significam dar sentido real à vida. Não é conformismo, é clarividência. É saber que o mal não triunfará para sempre. É confiar na providência de Deus. É sacrificar-se interiormente para que, quando chegar o momento, haja solo fértil para o império. Este foi o texto. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.